Turma, espero que todos estejam bem. Aqui quem fala é o professor Júlio César da disciplina Prática e Experiência Matemática. Na aula passada, ou melhor, no link anterior que eu disponibilizei para vocês, a gente aprendeu a construir um triângulo utilizando somente compasso, régua e uma caneta ou lápis. Tudo bem? Eu espero que vocês tenham gostado dessa prática e tenham compreendido o processo de construção de um triângulo. Tudo bem? Nesta aula, a gente vai falar sobre os elementos de um triângulo. Tudo bem? Então vamos tentar aqui entender o que são os vértices, ângulos internos, ângulos externos, os lados, tudo bem? Esses elementos vocês têm até uma familiaridade já com eles, tá bom? Vamos só definir cada um deles direitinho, tudo bem? Então vamos lá. Triângulo, tá bom? O foco da nossa aula de hoje são os triângulos, tudo bem? Bom, então vamos lá. Triângulo é um polígono de 3 lados e 3 ângulos, tá bom? A gente tem 3 ângulos internos e 3 ângulos externos, tá? E o triângulo é um polígono. Vamos lembrar da aula passada? Um polígono é uma figura plana formada por segmentos de reta. Esses segmentos de reta formam uma figura fechada e eles não se intersectam, tá bom? Todos esses itens, né, todos esses critérios de um polígono, o triângulo satisfaz. Então, o triângulo é de fato uma figura plana, o triângulo é formado por segmentos de reta, o triângulo é uma figura fechada, esses segmentos de reta, que são os lados do triângulo, eles não se interceptam, tá bom? Então, vamos lá. Ok, coloquei aqui um triângulo aleatório para vocês, tá? A gente tem diversos exemplos. O triângulo ele pode estar em diversas posições. Então tá aí um triângulo cujos ângulos internos são 60, 80 e 40. Tudo bem? Turma, vamos lembrar aqui da aula passada, né? A soma dos ângulos internos é igual a 180. Isso no triângulo, tá bom? Ou seja, 80 mais 60 mais 40 é igual a 180. A gente viu na aula passada que existe uma fórmula que fornece a soma dos ângulos internos de um polígono convexo, tá bom? Pode ser um triângulo, pode ser um quadrilátero, pode ser um pentágono, um hexágono. A gente consegue, através da fórmula que diz que o S, né, que é a soma dos ângulos internos, é igual, abre parêntese, n menos 2, fecha parêntese, vezes 180. Então, turma, de posse da quantidade de lados do polígono, eu consigo determinar a soma dos seus ângulos internos. No triângulo em específico, que o n, que é a quantidade de lados, é igual a 3, substituindo nessa fórmula, você encontra facilmente, a gente até fez isso na aula passada, que a soma dos ângulos internos do triângulo é 180, tá bom? Ok. Então vamos lá para os elementos de um triângulo. Quais são eles? A gente tem o vértice, os lados, ângulos internos e ângulos externos. Professor, um triângulo tem diagonal? Turma, vamos lembrar da aula passada. Triângulo não possui diagonal, tá bom? Quem possui diagonal? São os quadriláteros, por exemplo, possui duas diagonais, os pentágonos e por aí vai. O triângulo, que é um polígono de 3 lados, né, inclusive é o polígono com a menor quantidade de lados, não possui diagonal. Para possuir diagonal, tem que possuir no mínimo 4 lados. De 4 lados em diante, a gente tem diagonais, tá bom? E a gente também tem uma fórmula que determina a quantidade de diagonais de um polígono convexo. Mas isso a gente já trabalhou na aula passada. Vamos para o foco aqui. Elementos de um triângulo: vértices, lados, ângulos internos e ângulos externos. O vértice, gente, é o encontro de 2 lados, tá bom? É o pontinho
como muitas vezes a gente se expressa assim. É o encontro de dois lados. Então a gente tem os vértices A, B e C. Tudo bem? E os lados? Os lados, eles são os segmentos de reta. Então a gente tem três: o segmento AB, o segmento BC e o segmento AC. São os lados do triângulo. Os ângulos internos são representados pelas letras gregas, alfa, beta e gama. Alfa é o ângulo interno que está no vértice A. Beta é o ângulo interno que está no vértice B. E gama é o ângulo interno que está no vértice C, tá bom? Cada ângulo interno tem um ângulo externo correspondente àquele vértice também, tá bom? Então, prolongando os lados, eu vou determinar o ângulo externo, tá bom? E a soma do ângulo interno com o ângulo externo, a gente vai ver mais na frente, que é igual a 180 graus. Ou seja, o ângulo interno com o ângulo externo, claro que no mesmo vértice, são suplementares, tá bom? Então vamos lá. Quem são os vértices? Tá aí, A, B e C. Quem são os lados? AB, BC e AC. Os ângulos internos, alfa, beta e gama. E os ângulos externos, A, B e C. Tudo bem? Então esses são os elementos de um triângulo. É muito importante, turma, que vocês anotem, façam essa figura para vocês lembrarem, tá bom? Saber os elementos de um triângulo é fundamental, tá bom? É fundamental. Bom, temos aqui uma questão super interessante para a gente praticar um pouquinho os conceitos que a gente já viu até aqui. A respeito dos elementos dos triângulos, que são figuras geométricas encontradas neles e fazem parte da sua construção, definição, assinale a alternativa correta. Letra A. Um triângulo possui diagonais? Turma, só até aí é suficiente para você eliminar essa alternativa. O triângulo ele não possui diagonais. Letra B. Um triângulo possui, no máximo, dois ângulos retos entre seus ângulos internos? Turma, lembre-se, a soma dos ângulos internos de qualquer triângulo é 180 graus. Se o triângulo possui dois ângulos retos, isso já corresponde a 180 graus, porque um ângulo reto mede 90 graus. Então não vai sobrar valor para o terceiro ângulo e estaria ocasionando que ele é zero, e isso não pode, tá bom? Os três ângulos são positivos, então um triângulo ele não pode ter dois ângulos retos. No máximo, ele tem um ângulo reto, então a letra B está fora. Letra C. O número de vértices, lados e ângulos internos de um triângulo é igual a 3? Perfeito, gente. Um triângulo possui 3 vértices, 3 lados e 3 ângulos internos, tá bom? Letra D. Como os quadrados possuem duas diagonais? Fora. Letra E. Os ângulos externos de um triângulo são ângulos entre dois de seus lados. Porém, na região externa da figura, não, turma. Os ângulos que são entre dois dos seus lados são os ângulos internos e não os externos, tudo bem? Então, a alternativa correta é a letra C, tá bom? Que está aí destacado de vermelho. Próxima questão. Determine o valor de x no triângulo abaixo. Turma, é bem simples. Se esse polígono é um triângulo, a soma dos seus ângulos internos é 180 graus. Então, somando x mais 35 mais 70 vai ser igual a 180. Ok. E 70 mais 35 é 105. Subtraindo 105 de ambos os lados, eu vou encontrar que o x é 75. Tudo bem? Próxima questão. Determine o valor de x no triângulo abaixo. Turma, percebam. Esse ângulo x é um ângulo externo. Tudo bem? Ok. Esse ângulo aqui, completo, ele mede 180 graus. Ou seja,
o ângulo do vértice T, um ângulo interno, com o ângulo X, ele corresponde a 180 graus. Turma, observe que no triângulo RST eu já tenho dois ângulos, o 30 e o 75. Então, falta quanto para totalizar 180? Exatamente o exemplo 2, né? Falta 75. Então, 75 somado com x, eu sei que é 180, porque esses dois ângulos são complementares. Como eu falei anteriormente, o ângulo interno com o ângulo externo em um mesmo vértice, eles são suplementares, ou seja, a sua soma corresponde a 180 graus. Então, a gente pode montar a equação x mais 75 é igual a 180. Subtraindo 75 de ambos os lados, eu tenho que o x corresponde a 105. Turma, obrigado pela atenção de vocês. É muito importante que vocês copiem, anotem todos os detalhes passados na aula. Além de melhorar o aprendizado de vocês, fixar melhor as ideias, vocês vão ter um material disponível no caderno de vocês para resolver a atividade 9, que eu vou disponibilizar na sexta-feira, que vai ser referente a esse conteúdo que a gente está trabalhando aqui, tá bom? Turma, um forte abraço, bons estudos, fiquem bem.